assim a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 7, verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhes disse: por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te damos graças ao Senhor mais uma vez, por podermos estar em tua casa, por podermos, ó Deus, olharmos para a tua santa palavra, porque somente o Senhor é santo, somente o Senhor é justo e perfeito, e a tua palavra, Deus, é como um espelho da nossa alma. Quando para ela olhamos, enxergamos a tua santidade e as nossas imperfeições. Mas que, ó Deus, que os nossos olhos possam estar abertos para enxergar aquilo que precisamos ver. Por mais que a imagem no espelho não seja agradável, que nós possamos confiar no Senhor e que o Senhor possa, Deus, agir em nossas vidas e em nossos corações. Me ajuda, Deus, a proclamar a tua verdade nessa noite, com humildade, sinceridade, de coração aberto, para dela aprender e ser ensinado também. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Queridos, na semana passada nós falamos aqui a respeito do retrato falado do homem. Nós fizemos aqui uma comparação e dissemos aqui que Jesus, ao descrever as suas palavras, ao dizer as palavras que disse no capítulo 7, do verso 1 ao verso 23, ele traz uma figura do ser humano, uma figura daquilo que nós somos. Jesus confronta os fariseus com sua hipocrisia, com seu legalismo, e mostra a eles que a impureza daquilo que eles pensavam estar nas coisas não estavam, de fato, fora do homem, mas sim dentro do homem, em seu coração. E Jesus termina esse trecho dizendo que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então, Jesus traz um ensino para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo, que para eles era estranho, que para eles era escandalizante, pois afinal de contas, os judeus se identificavam como o povo amado escolhido de Deus, como a raiz de Abraão. E se eles eram os filhos de Abraão, eles eram puros. Se você lembrar da exposição de João, você talvez se lembrará que um dos grandes momentos de conflito de Jesus com os fariseus, com os judeus, foi quando ele diz a eles que eles têm por pai o diabo, porque eles servem a mentira, porque eles não são filhos de Abraão, porque eles seguem a mentira ao invés de seguirem a verdade. Eles não têm compromisso com a verdade revelada de Deus. Embora proclamem-se ser os guardadores da lei de Deus. Eu disse aqui para os irmãos que as tradições judaicas eram conhecidas entre eles como a cerca da lei. Os judeus acreditavam que eles precisavam proteger a lei de Deus, e não que a lei de Deus servia para protegê-los do pecado. A arrogância dos seus corações era tão intensa que eles chegavam ao ponto de pensar que eram eles os guardiões da palavra de Deus. E agora, meus irmãos, nesse trecho que se segue, que na verdade irá terminar no capítulo 8, em seu versículo 26, Jesus irá expandir o seu ministério para além dos judeus. Jesus irá realizar aqui 3 milagres que serão feitos em terra estrangeira, feitos em terra não judaica, em terra onde haviam judeus, mas haviam muitos não judeus ou gentios, que eram as pessoas que eram por eles consideradas impuras, pessoas pecaminosas, pessoas não merecedoras da graça de Deus. E esse é um trecho importante do Evangelho de Marcos, pois ao terminá-lo, Jesus agora irá passar a se manifestar a partir do versículo 27 do capítulo 8, não mais como o Filho de Deus que tem autoridade, mas como o servo sofredor, aquele que se entrega para inaugurar o seu reino. Mas vejamos, meus queridos irmãos, a respeito da graça de Deus. Se há um tema que extravasa nesse texto, que é exprimido de forma grandiosa, é o tema da abundante graça de Cristo. Cristo quer mostrar através de milagres e de suas interações com o povo, de que a sua graça não está limitada ao povo que se acha o povo de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, nós vamos dividir essa mensagem em 2 partes, devido ao seu tamanho. Nós trataremos hoje sobre esses 2 eventos, que é o encontro de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia e a cura de um homem surdo e gago, que é um milagre que só é relatado no Evangelho de Marcos. E o que nós vemos aqui na interação de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia é que a graça de Cristo, meus irmãos, ela é abundante para salvar gente que não merece, entre aspas. Diz aí o texto que, levantando-se, ele partiu para as terras de Tiro e Sidom, que eram cidades ao norte da região de Israel. E tendo ele entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Dizem que os judeus, eles faziam uma oração diária, e eles agradeciam a Deus por 3 coisas. Eles agradeciam
por não terem nascidos gentios, ou seja, agradeciam a Deus por não terem nascido não judeus. Eles agradeciam a Deus também por não nascer mulher e por não nascer cachorro. Então, a associação dessas três coisas é que para os judeus, todas elas eram imundas. Infelizmente, a palavra de Deus ela não é machista, mas os homens são. E os homens do tempo de Jesus eram profundamente machistas. E eram muitas coisas além disso. Pecadores das mais diversas formas. Havia muita religiosidade, muita capa de espiritualidade, mas pouca devoção. E para aqueles homens, uma mulher não tinha o respeito social que um homem devia ter. Uma mulher não judia, muito menos. E os cães, eles eram vistos pelos judeus como animais imundos. Até mesmo no provérbio, você vai ler nos provérbios que o cão, ele revolve o seu próprio vômito. Ou seja, ele come o seu vômito. Então essa é uma das razões porque os judeus, eles veem os cães como animais imundos. Porque eram animais que comiam o lixo dos lixões, das proximidades de Israel. E eles comparam isso a pessoas que não eram judias, pessoas gentias. Eles odiavam homens não judeus. E essa mulher, meus irmãos, ela tem tudo para ser rejeitada. Ela não é judia, ela está numa região não judaica, ela é mulher e ela tem uma filha que também é impura, segundo a lei, porque ela está endemoniada. E os endemoniados eram considerados também impuros. Então, tudo era contrário a essa mulher. Quando nós lemos o relato de Mateus, no capítulo 7, sobre esse mesmo evento, nós lemos ali que os discípulos se sentem incomodados com a mulher. E eles dizem assim, olha, despede, Senhor, essa mulher, porque ela vem de atrás de nós, gritando. Inclusive é dito por Mateus que ela diz, que ela chama de Jesus de filho de Davi, talvez numa intenção de simular ser talvez uma conhecedora da lei judaica, dos princípios judaicos. E o próprio Jesus aparenta, à primeira vista, rejeitar também essa mulher. E no versículo 17 é dito, olha, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, pois que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus está usando aqui uma parábola. Ele está fazendo uma comparação. Ele está fazendo meramente uma ilustração. A intenção de Jesus provavelmente não era desqualificar aquela mulher, chamando ela de cadela ou coisa do tipo. Mas o que ele queria dizer era o seguinte, olha, quando nós damos alimento para os nossos filhos, nós não tiramos dele e damos para os cães. E Jesus estava falando que o seu propósito era lidar primeiro com o povo de Israel, o povo escolhido, chamado por Deus. Mas essa mulher, ao invés de se sentir humilhada, veja bem que interessante, ela entende o que Jesus quer dizer e ela aceita as implicações de Jesus. Ela diz, olha, e porém lhe respondeu, versículo 28, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A mulher entendeu e falou assim, Senhor, sim, tudo bem. Eu aceito que a sua missão não deve ser atender a mim. O seu propósito é ir àqueles aos quais Deus o enviou.
Mas assim, Senhor, como os cachorrinhos, os cães, que ficam ao entorno da mesa, se alimentam com os restos dos pães que são dados aos filhos, basta a mim também receber dessas migalhas. Aquela mulher disse que se contentava com as migalhas de Jesus. E com essa palavra, o evangelista Mateus vai dizer que, Jesus vai dizer que nunca viu em Jerusalém, na Judéia, entre os israelitas, tanta fé. Ele diz que por causa dessa palavra, a sua filha já estava curada. Aquela mulher precisa mais uma vez crer que indo para casa irá encontrar a sua filha curada. Então veja bem, ela não tem nenhuma garantia de que a palavra de Jesus se cumpriu. Ela simplesmente creu e voltou para casa. E quando ela chega em casa, a sua filha está curada. Essa passagem, meus irmãos, ela nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que Deus ele tem a mania, digamos assim, de salvar gente que para nós é estranha. Aquela mulher era alguém estranha para os judeus. Provavelmente os discípulos não entendiam qual seria o propósito ou o valor de Jesus dar atenção àquela mulher. Por isso que eles dizem, olha, despede essa mulher. Ela está nos incomodando. Despede-la logo para que a gente possa ir embora, para que a gente possa descansar. Ela está simplesmente nos atrapalhando. Essa mulher é uma gentia, ela tem a sua filha endemoniada, provavelmente porque ela não serve a Deus, porque ela adora os ídolos. Então nós não temos que nos importar com essa mulher. Mas veja bem, meus irmãos, quando Jesus faz esse milagre, ele mostra que ele tem intenção de salvar as pessoas que nós não esperamos. E nós precisamos entender isso como igreja. E nós, principalmente eu e meus amigos pastores, precisamos entender isso. Deus salva pessoas improváveis, meus irmãos. Porque para Deus não há dificuldades. As pessoas que você talvez menos imagine são as pessoas que Deus tenciona chamar e pode nela gerar fé. Mas nós, meus irmãos, muitas vezes, nós nos fechamos para muitas pessoas. E o nosso propósito não deve ser nos fechar às pessoas, mas sim dar a elas a oportunidade de ouvir o Evangelho e deixar que Deus faça aquilo que deseja fazer. Nós aprendemos, meus irmãos, através dessa passagem, que nós precisamos entender que todos nós somos impuros diante de Deus. O fato de Jesus atender ao pedido de uma mulher não judia demonstra que Jesus não estava preso às categorias judaicas daquilo que era puro ou impuro. Nós pensamos muitas vezes, irmãos, que nós somos limpos. E um dos grandes riscos que os judeus incorreram, um dos grandes erros em que eles incorreram, foi o fato de acharem que eles não precisavam de médico. O Senhor Jesus diz isso, que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos doentes, que nós estamos adoecidos pelo pecado. Todos nós estamos. Eu que prego a vocês não estou curado do pecado. Estou lutando contra ele a cada dia em que vivo. Mas quando nós nos iludimos com nossos ideais, nossas fantasias, meus irmãos, de justiça, de bondade, nós fechamos a porta para o único que pode nos salvar. Quando nós achamos que já estamos puros, quando nós achamos que já estamos sãos, nós estamos dizendo para Jesus, o Senhor não precisa me curar. Eu não preciso da tua palavra, eu não preciso da tua direção, eu não preciso da sua orientação. Vá buscar os outros. Não, meus irmãos. Quando Jesus vai até a mulher Ciro-fenícia, ele está ensinando para os seus discípulos, olha,
vocês que são filhos de Abraão e aqueles que não são nada estão na mesma condição. Todos vocês, se não confiarem em mim, estão perdidos. Nós aprendemos, meus irmãos, através desse texto, que a graça de Deus, ela é tão grande, tão abundante, meus irmãos, que a sua menor parte é suficiente para atender as nossas necessidades. O que aquela mulher fez foi entender, foi a grandeza da graça de Deus. Jesus disse que a sua fé é grande, mas eu acredito que a grandeza da fé da mulher está não na sua, digamos assim, na sua aparência, mas sim na sua sinceridade, na sua dedicação na pessoa certa. Nós ouvimos tantas pessoas falarem assim: olha, você tem fé? Eu já conversei com tantas pessoas assim. Eles falam: eu tenho muita fé. Dificilmente você vai conversar com uma pessoa, principalmente descrente, e ela vai dizer que ela tem pouca fé. Ela sempre vai dizer que ela tem muita fé. Mas a grande questão não é se temos muita ou pouca fé. A questão é aonde nós depositamos a nossa fé. E pode parecer que isso não se aplica a nós, mas se aplica, meus irmãos. Nós pensamos que o Evangelho é só para os que são descrentes, mas o Evangelho é para todos nós. O crente precisa do Evangelho todos os dias. O crente precisa ser confrontado com o fato de onde está a sua confiança. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Nós colocamos a nossa fé nas circunstâncias, no dinheiro, nas coisas dessa vida. Por que, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que tantos crentes temem a morte? Já reparou? Eu falei isso aqui já uma vez. Óbvio que a gente não torce para ninguém morrer. E ninguém quer morrer, eu também não quero. Mas, se Deus quiser nos levar, qual o problema? Se Deus quiser nos levar hoje à noite, qual é o problema? Se Ele quiser nos levar amanhã, qual é o problema? O problema é porque muitos de nós estamos fracos em nossa fé. O problema é que muitos de nós talvez estejamos tremendo nas bases da fé. Porque nossa confiança talvez esteja nos lugares errados. A igreja primitiva, meus irmãos, ela só avançou porque ela creu em Jesus. Se os irmãos estudarem e recorrerem aos exemplos da história, de homens e mulheres que se ofereceram a Deus, os irmãos descobrirão histórias impressionantes de pessoas que deram a sua vida por Jesus. Há uma história de uma cristã chamada Blandina, por exemplo, os irmãos procurem depois. Ela era uma jovem magricela, fraca, e ela foi... Fica cutucando do lado do irmão, não. Pecado isso aí. Mas ela era assim, franzina, magrinha, frágil. E aí os seus irmãos, quando ela foi lançada no Coliseu, teve uma fase da perseguição romana que era a fase da tortura. Porque Roma viu que não adiantava matar os cristãos, porque uma vez que os matasse, eles cresciam mais, eles viravam mártires. Então eles mudaram a estratégia e começaram a torturá-los. Muitos negavam a fé, mas alguns que tinham uma fé verdadeira no Senhor iam até o fim. E Blandina passou por uma série de torturas. Ela foi queimada, ela foi ferida, foi machucada, ela foi furada com os chifres de um touro, mas ela não negou o Senhor. Em momento nenhum, aquela jovem negou a Cristo Jesus. Porque a sua fé, a sua força não estava na sua estrutura física.
A sua fé vinha de um coração que amava a Deus, que confiava em Cristo. A segunda coisa que aprendemos a respeito da graça de Cristo, meus irmãos, nesse texto, é que ela é abundante para dar voz a quem não era capaz de ouvir. O versículo 31 ao 37 nos diz sobre um surdo. Diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o à parte da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobre maneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente. Não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. Uma pessoa surda, meus irmãos, ela é uma pessoa, por natureza, marginalizada socialmente. Uma pessoa surda, ela pode aprender a falar, mas ela nunca terá controle adequado da altura, por exemplo, da sua voz, porque ela não ouve aquilo que ela fala. Provavelmente os irmãos já viram um surdo falando, até mesmo, ou talvez já viram um surdo que sabe falar, e eles não sabem entonar bem a sua voz, ela é deficiente. Mas não é porque eles têm problemas nas suas cordas vocais, é porque eles não conseguem saber o que eles estão falando, eles não conseguem ouvir. E aquele homem, ele tinha a sua fala desengonçada, ele era um surdo, a sua fala era presa. E diz que as pessoas clamam que Jesus cure aquele homem que é surdo e tem problema na sua fala. E aqui nós temos uma descrição de que Jesus chama esse jovem à parte. E a descrição é bem estranha, que a gente for pensar assim, olha, por que Jesus chamou ele à parte, tocou nos ouvidos e tocou a língua com saliva? Algumas versões dizem que ele cuspiu na sua língua. É porque Jesus queria estabelecer uma comunicação com ele. Ele não ouvia, mas ele podia sentir. Então Jesus toca nos seus ouvidos para que aquele jovem entenda o que ele está fazendo. Ele cospe na sua língua para que ele entenda que ele está transferindo a fala para ele. Jesus simplesmente poderia dizer que ele fosse curado. Jesus simplesmente poderia fazer um sinal, mas Jesus faz questão de lidar pessoalmente com aquele jovem. E por isso nós temos uma descrição tão rica, tão diferenciada do que Jesus estava fazendo. E o texto termina então a dizer que ele recomenda, ele fala desembaraçadamente, ou seja, ele não precisou, por meio da audição curada, aprender a falar bem. Ele começou naturalmente a falar desembaraçadamente em um só milagre. Que a gente vê, meus irmãos, que Jesus ele tem um jeito esquisito, estranho de salvar os pecadores. Jesus chama homens e mulheres até ele e trata com eles de forma especial. Porque Jesus quer ser nosso amigo, meus irmãos. Ele não é apenas o Deus que criou os céus e a terra. Jesus é aquele que quer ter um relacionamento conosco. Jesus é aquele que nos chama para o íntimo. E quantas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos a comunhão com Cristo? Quantas vezes nós não entendemos o valor do culto a Deus? Quantas vezes nós não valorizamos e esquecemos do valor que há na oração?
A oração, meus irmãos, não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para fazer com que nós mudemos. Que nós entendamos quem Deus é e o que nós precisamos. Nós vemos nesse texto, meus irmãos, que Jesus ele chora diante da destruição do pecado. Jesus se envolve com aquele jovem, é dito que ele suspira profundamente, porque Jesus se compadece da sua condição. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que Jesus não está preocupado com os nossos sofrimentos, com os nossos problemas, com as nossas dores, mas não. Ele sabe, ele conhece e ele chora pelos nossos sofrimentos. E ele quer que nós sejamos libertos do mal e dos efeitos do pecado. E por isso, ele quer fazer muito mais do que um mero milagre em nossa vida. Ele quer que nós conheçamos a ele. Mas você já viu como as pessoas querem simplesmente o bem de Jesus? As pessoas não querem conhecer a Jesus. Elas querem conhecer o seu poder, os seus milagres. E é por isso que Jesus falava, olha, não falem dos milagres. Porque Jesus sabia que quanto mais as pessoas falassem, mais as pessoas iriam querer correr atrás dele por aquilo que ele podia fazer e não por aquilo que ele era. Mas Jesus, meus irmãos, não simplesmente queria curar um jovem, um homem que havia nascido surdo. Ele queria que um homem que havia nascido surdo ouvisse a verdade de Deus. E o maior milagre, meus irmãos, que pode acontecer em nossas vidas é que os nossos ouvidos sejam abertos para entender aquilo que Deus quer falar conosco. E a essência, meus irmãos, da existência da igreja, a essência que faz com que um homem como eu, que me dedico ao Evangelho de Cristo, que prego para os irmãos nessa noite, é a esperança de que Deus tem poder para abrir os ouvidos dos irmãos. Eu sei que os irmãos não concordam com tudo que eu falo. Você acha que eu sou bobo? Eu sei que vocês não levam tão a sério tudo que eu digo. Mas isso não me desanima. Porque eu sei que somente Jesus pode abrir os ouvidos de vocês para entender as coisas que eu ensino a vocês. Porque vocês não são meus, vocês são do Senhor. Deus me entregou vocês para que eu os pastoreasse, para que eu os ensinasse. Mas eu não sou responsável por mudar a vocês, porque eu não consigo mudar nem a mim mesmo. E às vezes, meus irmãos, quando o orgulho começa a encher o meu coração e eu começo a pensar, chega dessa história de ser pastor. Porque ser pastor é difícil, tá, gente? Qualquer outro emprego é mais fácil do que ser pastor. Porque pastor não é emprego para começar. Até ser professor é melhor do que ser pastor. Agora que ser professor é ruim. Ruim, eu digo assim, é difícil. Porque ninguém se envolve tanto com pessoas como quem pastoreia. Ninguém sofre tanto como quem vê pessoas que você quer que elas alcancem aquilo que você sabe que é o melhor para elas e elas não entendem. Ou às vezes elas não querem. Mas a minha esperança, meus irmãos, para vocês e a minha esperança que eu tenho para mim e para todos aqueles que ainda não estão aqui, que talvez ainda virão, é que Deus é aquele que abre os nossos ouvidos, mas também abre a nossa boca. Eu nem sempre fui assim, meus irmãos. Eu nem sempre preguei. A minha história foi de um jovem, de uma criança, que tinha muita timidez. Talvez vocês não acreditem nisso. Eu cresci na Assembleia de Deus, e lá tinha um costume muito legal, que o papai da gente falava assim, filho, hoje você vai louvar o Senhor. Aí teve um dia que eu falei assim, quero não. Aí a irmã falou, não quero também não.
Aí quando chegou em casa, falou assim, vocês não querem louvar o Senhor não, né? Porque todo mundo tinha que fazer parte. Tinha que falar alguma coisa, tinha que cantar. Mas eu era vergonhoso. Eu tinha medo de falar. Mas um dia, Deus abriu os meus ouvidos para a grandeza da palavra dele. E um dia ele me deu coragem de falar para as outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui. É pela graça de Deus. E se nós não entendermos que somente pela graça nós seremos salvos, fortalecidos, dirigidos, nós estamos todos perdidos, meus irmãos. Toda a nossa tradição, toda a nossa história, todo o nosso conhecimento bíblico, toda a nossa família evangélica não irá valer de nada diante do Senhor. Se nós não confiarmos nele, se nós não quisermos nos relacionarmos com ele, se nós não nos abrirmos para a tua voz, para a sua palavra, tudo o que nós fizermos será inútil. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.